Vamos começar perguntando o que é uma grandeza. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou mensurado. Exemplos aqui que nós podemos ver. A temperatura, nós conseguimos medir a temperatura. O tempo, nós usamos o relógio para fazer essa medição. A distância e uma área, nós temos hoje equipamentos sofisticados capazes de calcular por satélite distâncias e áreas. Estatura, nós temos aqui a régua, vertical. Nós podemos também calcular a velocidade, o som, a altitude, o volume. Então aqui estão alguns exemplos de grandeza. Então tudo que puder ser mensurado ou medido é considerado uma grandeza. Razão entre duas grandezas. Consideremos A e B duas grandezas quaisquer. A razão entre A e B é, na verdade, o quociente entre A e B. Você vai estabelecer uma relação entre eles. A representação, você pode usar essa forma de representar. Eu coloco uma grandeza aqui em cima, o traço da razão e a outra grandeza aqui embaixo. Ou você pode usar essa outra, onde no lugar dessa barra você vai usar os dois pontinhos. Vamos ler assim, A está para B, onde o A é chamado de antecedente e o B é chamado de consequente. Podem observar aqui que nessa primeira representação, você lembra de frações, né? Na verdade, tem alguma coisa a ver com fração, sim. Na fração, esse é o numerador e o de baixo é o denominador. Quando falo de razão, eu estou falando que esse aqui é o antecedente e esse aqui é o consequente. Vamos ver um exemplo 1? Numa classe com 50 alunos, 20 são meninos. Qual a razão? Letra A, entre o número de meninos e o número total da classe. Quando você estipular uma razão, você tem que obedecer essa ordem, tá, gente? Está dizendo o número de meninos e o número total da classe. Então, nós vamos escrever assim, número de meninos está para o número total da classe. Então, aqui em cima, eu vou colocar os 20, que são os 20 meninos que tem lá, e o total da classe, nessa classe tem 50 alunos, então aqui vai ficar 50. Se eu tivesse colocado o número total da classe em relação aos meninos, isso aqui ficaria invertido. Ficaria 50 para cima e o 20 para baixo. E aqui você simplifica. Se tiver um 0 aqui em cima e outro aqui embaixo, significa que esse 2 foi multiplicado por 10 e o 5 também. Então, eu posso fazer esse corte, que na verdade é como se você estivesse dividindo por 10 o antecedente e o consequente. E isso aqui resultou numa razão igual a 2/5. O que significa essa razão? Significa que a cada 5 alunos dessa turma, dessa classe, 2 são meninos. Letra B, entre o número de meninos e o número de meninas dessa classe. Então, vou obedecer a ordem, tá? Número de meninos está para o número de meninas. Quantos meninos tem nessa turma? Nós vamos colocar aqui que são 20. Meninas são 30, porque aí a soma dá 50, que é o total. Observem que esse valor de 30 não aparece lá naquele comando, mas a gente supõe que se tem 20 meninos, para completar 50, falta 30. Vamos cortar esses dois zeros, e aí nós temos aqui a razão 2/3. O que significa isso? Que nessa classe, a cada 3 meninas, existem 2 meninos. Observe que nós estamos comparando aqui um grupo com o outro. O exemplo 2 diz o seguinte: uma formiga percorre 1000 centímetros em 12 minutos. Nesse mesmo tempo, uma pessoa percorre 1,5 quilômetros. Qual a razão entre as distâncias percorridas entre a formiga e a pessoa? Aqui nós vamos colocar, estabelecendo a razão, obedecendo a ordem, tá, gente? Distância percorrida pela formiga está para distância percorrida pela pessoa. Vamos colocar aqui a distância percorrida pela formiga, 1000 centímetros. E pela pessoa, 1,5 quilômetros. Observem aqui, gente, que nós temos duas grandezas, mas estão relacionadas na unidade de comprimento. Grandeza e comprimento tem unidade. Para você fazer o corte, como nós fizemos aqui em cima, que era a quantidade de pessoas, eu preciso colocar tudo da mesma unidade. Olha, aqui está centímetro, aqui está quilômetro.
Então vamos fazer o seguinte, eu vou transformar tudo para metro. 1000 centímetros vai ficar assim, ó, centímetro, decímetro, metro. Nós vamos andar 2 casas para a esquerda e isso aqui vai ficar como 10 metros. 1,5 quilômetros, 1 quilômetro é 1000 metros, então 1,5 vai dar 1500 metros. Aí a gente corta aqui o Mzinho com Mzinho, esse 0 com esse 0, aqui em cima ficou só o 1 e aqui embaixo 150. Então a relação é de 1 para 150, levando em consideração que aqui nós estamos metro. Tá? Então isso quer dizer que para cada uma unidade que a formiga percorre uma distância, a pessoa percorre 150 unidades.